Olá, camaradas. Diego aqui de novo, dessa vez para explorar o potencial educativo da ferramenta Google Formulário. O Google Formulário ele faz parte do pacote de documentos da Google e me parece muito interessante para a gente pensar em atividades avaliativas durante esse período de quarentena, tá certo? Lembrando que quando eu falo em atividade avaliativa, eu estou querendo dizer uma atividade que possa me dar algum entendimento e controle daquilo que os alunos estão conseguindo aprender ou não. Não estou falando necessariamente nesse momento de atribuição de nota, que é outra conversa, tá certo? Então, em outro vídeo eu já falei para vocês como acessar o Google Formulários, mas vamos lá de novo. Eu posso, tanto através do Google Sala de Aula quanto do Google Drive, criar um novo formulário e depois anexar ele no Google Sala de Aula ou mandar ele por e-mail para os meus alunos. Então, aqui através do Google Drive, eu venho, clico aqui em Novo, ele me dá algumas opções, mas eu tenho que vir aqui em Mais e Formulários Google, tá certo? Clicando em Formulários Google, ele vai me mandar para esse formulário aqui, sem título. Então, o que eu posso fazer no formulário Google? Muitas coisas. Então, eu vou nomear esse daqui como teste 1, tá certo? Eu tenho que dar, ou posso não dar, uma descrição para ele. Então, formulário. Opa! Desculpa, gente, faltei na aula de alfabetização. Formulário teste, tá? E a partir daí eu começo a criar as perguntas. Bem, eu posso também deixar o formulário Google com uma cara mais legal, com um aspecto mais convidativo. Eu venho aqui em personalizar tema. Eu posso escolher a cor do formulário, vamos escolher vermelho, sem propaganda subliminar nenhuma para vocês. E eu posso inclusive anexar uma imagem. Então aqui em cabeçalho eu venho escolher imagem. Eu posso escolher uma imagem Google ou eu posso fazer o upload de alguma imagem que eu tenha no meu computador, tá certo? Aqui eu estou trabalhando com o computador da escola. Para ser bem sincero, não sei nem se vai ter alguma imagem que eu possa anexar. Ah, olha que legal aqui, eu tenho as imagens que vocês mandaram para o Facebook, eu vou colocar essa do professor Fabrício tocando violão. Então, a imagem não vai caber completa, né? Ela demora um pouco para carregar, mas eu tenho que escolher uma parte dela para fazer parte do meu formulário. Essa daqui está demorando para carregar. Acho que deve ser o professor Fabrício fazendo força contrária. Eu vou tentar colocar aqui em concluído para ver se vai mais rápido. Muito bem, apareceu aqui a imagem, tá certo? Ele sugere uma cor de fundo, né? Eu acho que ele achou o professor Fabrício com cara de tucano, pediu para mim colocar azul, tudo bem, eu aceito. E daí eu vou criar as minhas perguntas. Em outro vídeo eu já falei isso para vocês, mas vale ressaltar. As perguntas podem ser de múltipla escolha, podem ser verdadeiro ou falso, ou sim ou não, se eu clicar aqui em caixas de seleção, podem ser de resposta curta, podem ser de resposta longa, aqui o parágrafo. Então, vou criar, por exemplo, uma de resposta longa, né? Não, melhor, vou criar uma de resposta curta e vou perguntar a primeira coisa para mim conseguir identificar o aluno, qual... Opa, qual... Gente, eu juro para vocês que é o teclado que está com problema aqui. Qual é o seu nome? O aluno vai ter uma opção de resposta curta para colocar. Ah, Diego, eu quero saber como que esse meu formulário está ficando. Para isso eu volto aqui em cima, tem um olhinho mágico aqui, tá vendo? Chamado visualizar. Eu clico, ele vai abrir uma outra tela, que é uma tela que é igual àquela que o aluno vai receber. Então, ó, teste 1, formulário teste, qual é o seu nome? O aluno pode responder aqui. Por enquanto, o meu formulário tem apenas uma pergunta. Voltei aqui, quero criar uma nova questão. Coloco adicionar pergunta. Ele vai criar uma nova caixa. Mais uma vez, eu escolho que tipo de questão eu quero. Eu posso, por exemplo, fazer uma pergunta, mas colocando uma imagem. Então, clico aqui, ó,
ele me dá a opção de colocar uma imagem, fazer o upload, pegar uma imagem que o professor Carlos Amorim enviou para a gente postar no Facebook. Se você ainda não enviou, por favor, envie para mim, pode ser diretamente no meu WhatsApp que eu vou lá postar. Coloquei aqui, ó, e daí vou fazer agora uma questão coloquei a imagem, vou escrever aqui a pergunta. O que você vê na foto abaixo? Vou deixar essa daqui como uma questão de múltipla escolha. Então eu coloco, vejo jogos. Vejo aparelho de TV. Opa. Ou vejo livros. Então essa daqui eu fiz de múltipla escolha, tá certo, pessoal? Eu posso escolher se a questão vai ser obrigatória ou não para responder. Vou colocar essa daqui como obrigatória. Isso quer dizer que o aluno ele não vai conseguir terminar o questionário sem responder essa pergunta. Ele pode até não responder a de cima, porque eu não coloquei como obrigatória, mas essa daqui é obrigatória, tá certo? Eu posso mudar aqui a ordem das perguntas também, tá certo? E clicando aqui, eu posso colocar as perguntas para aparecerem em ordem aleatória, tá bom? Muito bem. Só para dar mais um exemplo para vocês, vou adicionar outra pergunta. E daí nessa pergunta eu vou vir aqui no campo do lado, ó, e vou adicionar um vídeo. Esse vídeo eu vou retirar do YouTube. Então eu posso, por exemplo, pegar um vídeo que faz alguma explicação sobre o conteúdo da minha disciplina. Vou colocar aqui, sei lá, pronome. Procurar no Google. Lógico que o ideal é que você faça uma pesquisa do vídeo antes, né? Anexei o vídeo. Vou colocar aqui pronomes também, certo? E daí vou fazer uma pergunta sobre o vídeo, certo? A minha pergunta agora pode ser de caixa de seleção, só para vocês terem uma ideia. Vou perguntar, você gostou do vídeo? Certo? Eu dou a primeira opção. Ó. Você pode perceber que como ele vê que é uma pergunta, ele já dá opções de resposta. Ó, sim, não, talvez. Vou colocar a opção sim, vou colocar a opção não, tá? Ah, como é que tá ficando isso? Volta aqui, vou no visualizar e tenho a imagem de como o aluno vai ver esse meu instrumento, tá certo? Pessoal, o que é mais interessante no formulários Google é a rapidez com que ele pode oferecer as respostas dos alunos. Então eu abri aqui uma outra atividade que eu realizei em outro ano com alguns alunos, uma atividade de leitura. Olha só, leitura atividade 001, foi de 2 ou 3 anos atrás. Eu passei uma atividade para eles, pedi para eles se identificarem e falarem sobre como eles consideraram a leitura que eu passei, como eles consideraram a primeira pergunta e como eles consideraram a segunda pergunta, numa escala que ia do muito fácil até o muito difícil, tá certo? Aqui eu tenho as respostas, então eu posso ver, né, lembrando, se eu for visualizar como que esse instrumento apareceu para os alunos, e o mais interessante nesse momento, voltando aqui, eu tenho as respostas. Então veja só, aqui eu tenho as respostas, um resumo das respostas. Ele oferece resumo, a pergunta ou de maneira individual, né? Vamos ver primeiro o resumo. Resumo. Então, os alunos consideraram o texto, em sua maioria, como um texto de dificuldade normal. Ó. 56% dos 16 alunos respondeu como normal. Eles já consideraram a primeira pergunta também como normal. 68% consideraram a pergunta como uma dificuldade normal.
E a segunda pergunta, 50% deles consideraram uma pergunta difícil, tá certo? Então, eu tenho um quadro geral de como a sala conseguiu entender, compreender aquela atividade. Além disso, eu também posso ter as respostas individuais por aluno, para ter um feedback de cada um dos alunos, tá certo? Nessas atividades, eu também posso atribuir nota, mas para isso eu uso aquela ferramenta do Google Sala de Aula, tá certo? E daí, se o aluno faz ou não, dependendo do quanto ele acerta, eu já tenho uma nota atribuída. Tá bom, pessoal? O vídeo já durou mais do que eu pretendia. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvida, vocês podem me procurar. Um abraço e um beijo para todo mundo.